Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui chamando a última galera que me pediu para lembrar. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui a gente vai falar sobre perícia técnica judicial em alimentos de verdade. Então, se você quiser saber mais sobre a perícia técnica, ser perita, quais são os direitos, os deveres, como é que eu começo, como que é, Vivi, essa conversa aí de ser perita na área de alimentos, pois é, aqui é seu lugar. Se você está assistindo essa live gravada, já vou dizer que eu fiquei meio chateada com você que me deixou aqui almoçando sozinha, né? Mas tudo bem, eu entendo, eu sei que os nossos horários são um pouco complicados. Eu tô de casa hoje, não consegui ir para o escritório ainda. Participei de uma audiência agora de manhã, já até costurei algumas coisas, depois a gente conversa sobre isso. E aí eu resolvi fazer daqui de casa mesmo, porque eu tenho uma outra audiência agora às 2 horas da tarde. Graças a Deus, resolvendo e entregando laudos periciais. E, obviamente, faturando com isso, né? Aliás, já fica aqui a dica para quem fala: não dá para viver de perícia, não dá, ganha pouco, é difícil essa carreira, não sei o quê. É porque não levantou o bumbum da cadeira, né, gente? Porque se você levantar o bumbum da cadeira, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa inquieta, já deu para perceber o nível da minha ansiedade. Então, graças a Deus, estou conseguindo colocar essa ansiedade aí num caminho onde eu acho os clientes, onde os clientes também me acham. Então, eu vou dar todas essas dicas, todos esses passos a passos no nosso curso, no nosso módulo. Hoje, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar. Hoje eu estou sozinha aqui, gente, vocês vão me perdoando aí. Aqui, vamos ver se a gente consegue. Muito que bem. Ih, mas fiquei pequenininha, não gosto de ficar pequenininha desse jeito. Deixa eu dar uma arrumada aqui só um instante, que eu gosto que vocês me vejam. Bem melhor, né? Para quem me conhece sabe que eu sou a moça das caretas, então eu falo mais às vezes com a cara do que com a própria apresentação, mas enfim. Hoje a gente vai falar então sobre perícia judicial em alimentos, a perita de verdade, aquela que realmente consegue processos e mostra, né, como é que funciona. Eu, infelizmente, não vou poder dar nomes aos bois, porque esse é um dos pré-requisitos da perita, ser honesta, ser transparente, mas, sobretudo, a confidencialidade. Então, muitos dos processos que eu participo é o que o judiciário chama de segredo de justiça. O que é um processo segredo de justiça? Normalmente é quando tem família, ou tem alguma coisa que pode descaracterizar a imagem da empresa, sabe, que pode ofender alguém de alguma forma. Então, uma das partes pede o segredo de justiça. Então, vocês podem procurar à vontade aí na internet, que vocês não vão encontrar, porque é um segredo de justiça, tá? Então, eles me chamam, a maioria, 90% dos processos que eu tenho é isso, mas obviamente, vocês não vão achar, e nem é para achar, mas eu coloco, normalmente nos meus os grupos que estão comigo, ou nos stories mesmo, às vezes aparece, eu peço para o pessoal colocar algumas coisas, obviamente tirando os nomes e contatos e números de processo, né, para não dar problema. Por isso que dificilmente vocês veem essas coisas no meu Insta, principalmente no Insta, que é uma rede social muito aberta, né? Tem muito mais no LinkedIn, nos próprios e-mails e nos grupos, efetivamente, tá? Mas bora lá. Se você quer ser perita, fica aqui comigo. Se você conhece alguém que já está num nível razoável da consultoria de alimentos e quer se aventurar nessa nossa jornada aqui, chama ela para o nosso ninho, compartilha aqui a nossa live, que eu já vou explicar um pouquinho como que é ser perita, sabe, né? Colocando mais pessoas no ninho, a gente não aumenta o sarrafo da segurança de alimentos, que vamos combinar, tá baixinho, né? É cada coisa que acontece que parece duas. Bom, chega de mais delongas, vamos entender para que esse curso, né? Então, obviamente, não vou mentir para vocês, vou aqui dizer exatamente uma das coisas que a perita precisa ser é honesta e transparente, né? Duas coisas que a gente precisa ser honesta e transparente. Então, vou abrir as inscrições do curso hoje, sim, numa condição surreal, mas só para quem ficar até o final da live, porque e aí na gravação eu vou editar esse finalzinho, porque acho injusto com quem conseguiu chegar, né, na live direitinho. Então, para você que está aqui na live, fique esperto que até o final vou abrir as inscrições e uma condição especial só até amanhã, às 6 horas da tarde, tá bom? Então, fique esperto aí, porque essa condição é só para ficar até amanhã, às 6 horas da tarde.
Mas o que que é ser perita? Vamos entender primeiro. Muitas perguntas a gente chega para mim e fala, Vivi, mas é para mim, serve para mim, como é que funciona? É difícil, é fácil? Então, pera lá. Eu resolvi fazer esse curso por uma questão de dificuldade minha. Eu fiz um curso uma vez, já contei várias vezes essa história. Eu estava fazendo janta em casa, fazendo lasanha, e aí recebi um link de uma tia minha para assistir uma live de Mary Kay. E pronto, agora a Vivi ficou louca. Ela estava falando de perícia e foi falar de Mary Kay. Não, eu já explico. A hora que eu cliquei no link, abriu uma live vendendo um curso de perícia judicial. E eu falei, cara, que é isso? O link tá errado, só pode. Tudo bem, fiquei assistindo, tava fazendo a lasanha de bom, tava fazendo nada com a cabeça, né? Tava ouvindo uma música, tava, falei, deixa a moça falar aí. E eu comecei a me interessar por aquele assunto, porque eu já era consultora de alimentos há mais de 15 anos. Auditora líder ISO 22 e FSC 22 há pelo menos 8 anos. Professora do IPOG há 9 anos. Aliás, esse ano fez 9 anos que eu estou dando aula por lá. Já fui professora convidada para dar aulas em universidades e pós-graduações, MBA. E eu falei, cara, eu vou subir para... Tenho o meu CNPJ, tenho a minha empresa, sou sócia de uma outra empresa que é parceira com a nossa, a Tudo para Laboratórios. Tenho a Vivre, que é a minha empresa, a Vivre de consultoria e treinamentos. E eu falei, cara, eu vou subir para onde mais? Porque aqui já tá baixo para mim, né? Quero um sarrafo um pouquinho maior. E ouvindo a moça falar da perícia, eu falei, meu, vou me arriscar nesse negócio aí. Isso aqui, o cartão eu paguei o curso em 12 vezes. Eu falei com o marido, não pedi autorização, não vi se tinha limite no cartão. Aquilo para mim foi um desafio tão gostoso que eu falei, cara, vou entrar nesse negócio aí. Entrei, fiz o curso, me apaixonei pela área, que é uma mistura de consultoria de alimentos com auditoria, tá? Mais ou menos a perícia técnica judicial é por aí. E aí eu já era a área que eu estava atuando há mais de 20 anos, eu falei, cara, vou entrar e me apaixonei, adorei. Muito bem, estou eu no curso, com um pouco de dúvida, obviamente, ia fazendo perguntas e mais perguntas, e falei, gente, eu não estou entendendo os exemplos que estão me dando, porque a maioria dos alunos que estavam na sala comigo eram contadores, psicólogos, médicos, engenheiros de segurança do trabalho, não tinha engenheiro de alimentos ali. Então, o instrutor não tinha exemplos para minha área. Aí eu levantei a mão e questionei, falei, queridão, deixa eu te perguntar um negócio aqui rapidão. Quantos engenheiros de alimentos teve no seu curso? Ele falou, engenheiro do quê? Aí me acendeu uma luzinha. Eu falei, tem uma galera aqui da minha área que podia estar faturando horrores com isso, com conhecimento que já tem, faltar só o que eu chamo muito carinhosamente de juridiquês, que não é para qualquer uma, né? Você tem que ser uma engenheira, uma nutricionista de peso para querer aprender o juridiquês. E eu falei, cara, só falta isso. Eu vou ensinar isso para essa galera. Então, o objetivo do nosso curso nada mais é do que formar os profissionais com os conhecimentos essenciais para atuar nas esferas judiciais e extrajudiciais na área de alimentos e que tenham na perícia uma renda extra. Vivi, quero viver de perícia. Posso? Pode. Não tem problema algum. O seu curso ajuda? Bastante. Mas eu vou ser bem sincera contigo. Se você não levantar o bumbum da cadeira, meu curso não vai fazer milagre. Tá? Meu curso, eu digo que ele são os primeiros passos para você entrar nessa carreira. O primeiro passo é você se inscrever, o segundo é assistir o curso, e o terceiro é colocá-lo em prática. Vivi, como que eu faço isso? Eu te pego pela mão. Nos últimos módulos, tem lá um passo a passo, tem módulo, inclusive, de como se vestir, pra vocês terem uma ideia. Eu cheguei nesse nível de cuidado e carinho com vocês, para que vocês não passem os perrengues que eu passei quando eu entrei na perícia sozinha, tá? Então, o objetivo desse curso é isso, é formar o pessoal para trabalhar nessa área, para entrar e sair sem medo, sem dificuldade, muito pelo contrário. Com esse curso, você vai se capacitar como perita judicial, não só perita técnica, já te explico. Vai aprender de forma prática com cases reais, isso é muito legal. O curso, 70% do curso é dado por um advogado, o Dr. Douglas Mendes, que é o nosso colega aqui, inclusive meu advogado pessoal. Eu tenho um time de jurídico nas duas empresas, e ele é o que atua nos meus problemas pessoais, né, nos meus processos pessoais. Quando eu quero entrar com um processo em alguém, é ele que me ajuda. Para vocês entenderem o nível de confiança que a gente tem nele. Enfim, e ele, 70% do curso é ele quem dá. E ele termina o curso analisando um caso real, bem atual, inclusive. Ele analisa com os olhos de um advogado, certo? Como se fosse o advogado de uma das partes. Em seguida, venho eu ministrando o mesmo curso, mas com um olhar técnico.
Então, a gente vai analisar esse mesmo case que a gente acabou de ver o Douglas analisar, mas a gente vai analisar esse mesmo case com um olhar técnico. Então, como vai ser a perita, como que ela vai escrever, como que é o laudo, como que funciona, como não funciona. Então, todo esse trâmite que normalmente no começo dá um pouco de dúvida mesmo, né? De como que eu sento e faço um laudo. Então, a gente pega pela mão e vai fazendo juntos um case. Depois, nos primeiros processos que vocês pegarem, que vocês forem nomeadas, se essa for a ideia, né, serem nomeadas, a gente tem um programa de mentoria que eu pessoalmente vou contigo, você abre o seu processo e eu vou clicando e mudando para você o que você precisa ajustar, para que não tenha problemas com o juiz, nem com a outra parte do assistente social, tá? Do assistente de perita, tá bom? Aqui mais, você vai ter o suporte para o cadastro nos tribunais, isso é importante. Uma vez eu falei isso e teve um colega que disse assim: ah, mas precisa, você vai cobrar para ele fazer cadastro, é só entrar lá, colocar nome, endereço e tudo mais. Vai lá, entra lá. Cadastro errado, se você enganar o juiz, ou se o juiz entender alguma coisa que não é o que você faz e ele te nomear, isso pode dar algumas sanções ao perito. E uma delas é perder o cadastro e você nunca mais atuar como perita. Então, se você quiser realmente ser nomeada por um juiz e trabalhar nessa área, sugiro que você faça um cadastro porreta. Como é que eu faço isso, Vivi? A gente tem um suporte para isso no final do curso, mas aí você tem que fazer o curso inteiro, passar na prova, então acho que 80%, né, de acerto, tranquilo. Passou nessa prova, a gente te manda o certificado, um bônus que eu já vou dizer o que é, e aí você pode pedir, então, o suporte para esse cadastro nos tribunais, tá bom? Que mais? Você vai tirar todas as suas dúvidas para começar de forma correta e aprender a escrever o seu laudo pericial. Tem muitos cursinhos aí que vendem como escrever o laudo pericial. É legal? É legal, bacaninha. É útil? Claro, a gente precisa dele, inclusive para entender, né? A fazer esses laudos, que são documentos importantes, inclusive tem peso de sentença os laudos, né? Os meus laudos, principalmente, todos que eu fiz até agora, eles têm um peso de sentença muito importante, porque o juiz não tem conhecimento técnico, por isso que ele me nomeia, e aí sim eu emito esse laudo e o juiz vai entender o que de fato tecnicamente está acontecendo e vai tomar as providências cabíveis judiciais para isso. Então, o laudo é sim o coração, né, do processo em si, principalmente o laudo pericial. Mas não é só isso. Né? Tem muita gente que fala: ah, mas eu não tenho certificado e trabalho como perita. Boa sorte. Ah, eu não tenho certificado e o juiz me nomeou. Boa sorte. Você sabe fazer, sabe seus direitos, seus deveres, as suas sanções, onde você pode dar uma escorregada, onde você não pode escorregar. Se você escorregar, você sabe o que fazer para não ter uma sanção um pouco pior, né, do que já está escrito lá no novo Código de Processo Civil. Não sabe? Ou se o juiz estiver em dúvida entre você e uma outra perita, uma outra pessoa que tem um certificado, quem você acha que ele vai escolher? Quem tem o certificado já sabe como fazer, ou você que ele vai ter problema e vai ter que ficar ensinando você a fazer um laudo, ou dizendo que você pode ou não pode fazer durante o processo. O juiz não tem tempo para isso. Né? Ele está contratando um técnico, ele está contratando uma pessoa para resolver os problemas dele, não dar. Então, sugiro que você tenha um certificado na mão. Né? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Viviane, você é louca? Não, sou transparente. Eu sou honesta, diferente de uma galera que está por aí vendendo cursinho de R$19,99. Tudo isso para você fazer, tudo isso para fazer de você uma perita técnica de verdade. Vivi, posso trabalhar em toda a área judicial? Pode, desde que você saiba a sua área de defesa, aquela área que eu falo que faz os seus olhos brilharem, né? A minha, para vocês terem uma ideia, é legislação e food safety. Já falei aqui várias vezes, me chegou um processo de microbiologia que eu até sabia mais ou menos o caminho, mas eu não tinha conhecimento suficiente para assinar um laudo dizendo que bicho que era. Né? Eu falei com uma das alunas que era especialista, era a área dela que fazia os olhos brilharem, e ela topou entrar nessa comigo. Então, eu fui nomeada pelo juiz, diretamente pelo juiz, então eu fui perita do caso efetivamente, e avisei ao juiz que eu precisaria de uma assessora técnica, e ele autorizou. Então, fizemos o trabalho, porque eu entrava com o juridiquês e ela com a área técnica, não dava tempo dela fazer o curso para ter o certificado e fazer as tratativas sozinhas. Então, eu entrei como perita nomeada e ela como minha assistente. Recebi, dei a parte dela conforme o combinado e vivemos felizes para sempre. Quem não gostou muito foi a parte que contaminou o produto propositalmente. Aqui eu queria deixar para vocês, não sei se vocês vão conseguir assistir. Eu vou
colocar o vídeo? Hoje eu queria vir aqui para indicar uma querida, a Viviane. Ela acabou se tornando uma amiga. Há 2 anos a nossa empresa contratou uma terceirizada, né, para ministrar um curso, e eles indicaram a Viviane. Desde então, a gente tem chamado ela para ministrar outros treinamentos repetidas vezes, porque todos nós simplesmente amamos a forma didática que ela tem de ministrar os treinamentos, sempre de uma forma muito descontraída, de uma forma que faz com que os alunos, né, aprendam muito bem, fixem muito bem a matéria. As dinâmicas que ela faz são extremamente interessantes, auxilia muito a gente fixar aquele conhecimento. Ela tem um domínio incrível, prático e teórico, né, de tudo que ela está falando ali, os treinamentos que ela dá. Então, assim, se você está em dúvida sobre qual pessoa você poderia contratar, não tenha dúvidas de que a Viviane é uma ótima pedida, quiçá a melhor da área que ela ministra os treinamentos. Então, esse é o meu recado de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e eu estou aqui para falar um pouco sobre os cursos ministrados pela Viviane. Eu tive a oportunidade de acompanhar e posso afirmar que é uma excelente oportunidade para você, profissional, melhor se capacitar dentro da sua área, seja na parte de auditorias ou na parte de segurança dos alimentos. Todos que acompanham a Viviane sabem da profissional altamente competente que é, e que é um espelho aí para todos nós profissionais da área, ou para você que ainda aí é estudante. Eu tenho também um livro de solturia e sempre estou consultando ele para melhor me apoiar nas minhas decisões e execuções do meu trabalho diariamente. Sucesso a todos aí nos próximos cursos com a Viviane. Bom dia, pessoal, me chamo Tatiane Nascimento, vamos aqui no improviso. Passando só para falar, né, o porquê que eu escolhi fazer um curso com a Vivi. Não tenho dúvidas que ela é a melhor professora que tem. A didática é maravilhosa, ela é encantadora, sabe muito, muito, muito mesmo. Ela foi minha professora em 3 módulos do MBA. E desde o primeiro módulo eu fiquei encantada e apaixonada pela sua didática, pela sua forma de passar o assunto, o seu carisma com os alunos, sabe? Ela se preocupa em passar o que ela sabe para os outros. Então, não tenho dúvidas que se você escolher um curso da Vivi, você não vai se arrepender. Olá, tudo bem? Eu queria falar para vocês o porquê eu escolhi um curso da Vivi, da Vivre Engenharia. Primeiramente, eu encontrei ela, né, na pós em POG, em Goiânia. A partir daí, me vislumbrei, né, com a forma a vivência dela do dia a dia, né, do que ela tem para nos repassar. É mais do que um curso, eu falo que é uma troca de ideias, né, que ela pode nos repassar das experiências que ela tem, das práticas que ela tem, né, nos diversos ramos de atividades em que ela conduz o trabalho. Então eu levei ela para fazer um curso, né, na empresa também, relacionado à parte de segurança dos alimentos, da ISO 22000 e também de auditoria interna. Então são cursos maravilhosos, ela conduz de uma forma que vislumbra a gente, né, da forma que a gente consegue ficar encantado realmente com o curso. É maravilhoso, não percam essa oportunidade e façam um curso, estudem e aproveitem o conhecimento dela, suguem ela, porque ela é maravilhosa. Até mais, fique com Deus. Olá, meu nome é Patrícia Iglesias, sou engenheira de alimentos e tive a oportunidade de conhecer a Viviane e sua equipe num curso de perícia e curso para formação de peritos, né, específico para a área de alimentos, e foi uma grande contribuição para a minha formação.
outras aulas que eu tive a oportunidade de assistir, cursos com ela, eu gostei muito do domínio dela no assunto. Ela é uma pessoa que tem muita experiência prática. Além disso, ela interage muito com os alunos, tira as dúvidas, e o que ela não sabe, às vezes na hora ela busca a informação e traz pra gente. Então ela contribui tanto no conhecimento, como também no apoio, como uma pessoa apoiadora para a evolução dos profissionais. Gosto muito das aulas dela e pretendo assistir todas que eu tiver oportunidade. Olá, eu sou o Guilherme, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos e hoje em dia eu faço parte do time Vivere Academy e trabalho diretamente com a Viviane. E o que eu tenho a falar para vocês sobre ela é que ela é uma pessoa incrível, uma professora excepcional. Ela tem um conhecimento muito grande na área de Food Safety. E o que eu acho muito legal das aulas é que a todo momento ela é muito preocupada em saber se as pessoas têm alguma dúvida, se elas não entenderam alguma coisa direito, e ela não se importa de voltar, explicar, até que você entenda. E mais recentemente eu tive a oportunidade de estar fazendo o audit também, né? Que foi um curso sobre auditoria, falando sobre os tipos, como você deve se portar, como funciona, como fazer a agenda. Um curso bem aprofundado mesmo sobre auditoria, que foi muito legal e me trouxe uma experiência muito boa para conhecer mais essa área, como eu não tenho uma experiência na indústria, né? Então eu recomendo todos os cursos da Vivere para vocês. Eles são muito bons, vão agregar bastante e vão fazer você subir de nível de verdade. Eu sou a Mayumi e eu sou estagiária da Vivere Academy. E eu posso dizer que é uma grande recompensa para nossa empresa, que, assim como eu, valoriza muito o poder da educação, do conhecimento, e é muito bom adquirir esses conhecimentos através dos cursos da Vivere, que são um mais incríveis que o outro, e que você vai querer escrever tudo para poder absorver o máximo possível e não perder nada. Então, fazer um curso na Vivere é mais do que se capacitar para o mercado da segurança de alimentos. É também fazer um investimento em você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, eu tenho certeza que vou levar os cursos da Vivere para toda a minha vida. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria e a convite da Viviane eu vim aqui falar um pouco do curso dela, né, das aulas dela. Eu já fiz cursos, treinamentos, ela já foi a consultora da empresa que eu trabalhava na área de qualidade. Então, assim, não me arrependo de nada, foi muito bom. Todas as pessoas também, todos os colaboradores que sempre participaram dos treinamentos dela gostavam e pediam para ela voltar, né? Porque na aula dela, nos treinamentos dela, ela utiliza uma linguagem muito simples, muito fácil de entendimento. Então, todo mundo ali que fica envolvido é como se fosse um bate-papo. Na verdade, como se fosse um bate-papo em que todo mundo interage, tanto ela quanto o colaborador. Ela traz situações do cotidiano que nos fazem refletir. Então, assim, é muito interessante. Então, o curso passa que você nem vê, na verdade. Você fica com gosto de quero mais. Então, assim, é isso que eu gosto nela. A didática que ela utiliza na sala de aula mesmo. Envolve, faz brincadeiras, faz a gente rir. Então, assim, é muito, muito bom. Eu tenho certeza que vocês que vão adquirir o curso dela não vão se arrepender. Tá bom? Obrigada. De rotulagem, eu estava com muita dificuldade, né, de interpretar as leis, né, pela novidade em si da ideia de ser rotulagem com aquelas painel frontal, e já acompanhava já fazia um certo tempo o trabalho da Vivere, né, da empresa dela, e acabei fazendo esses cursos na área de rotulagem para poder me aprofundar, para poder entender como que a gente poderia lidar com essa informação nova, né? E a didática, a segurança que ela trouxe para esse curso, assim como ela traz para todo o conteúdo que ela quer expor na internet, no canal dela, me trouxe bastante conforto. E o que eu aprendi, assim, eu carrego daqui para frente, né? Então,
me auxiliou para esses trabalhos que eu vou exercer daqui para frente. Então, eu só tenho que agradecer o trabalho da Vivian, o trabalho da empresa dela, que eu, como engenheira de alimentos, só tive que ganhar, né, com esses cursos, né, na área de rotulagem e dessas novidades de legislações que ela tem ajudado bastante a gente acompanhar e entender. Obrigada. Enfim, é importante a gente saber com quem a gente está falando, né? Eu já falo que tem muita gente aí que contrata as pessoas, às vezes não sabe nem quem é. Então, minha sugestão é que a gente saiba com quem a gente está falando, para realmente ver se vale a pena o investimento, né? Então, eu sou Viviane Godegues, eu sou responsável pelo corpo técnico jurídico da Vivre, perita técnica em alimentos, auditora líder ISO 22 e FSC 22, audito, coordeno e participo efetivamente de cada processo e cliente Vivre. Eu costumo dizer que nenhum papel sai daqui sem passar por mim. Graduada em Engenharia de Alimentos, sou mestre em Nutrição pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, na Espanha. Atuo na profissão há mais de 20 anos. Sou perita técnica desde 2018 e esquecer de colocar aqui o meu doutorado em Harvard. Saiu efetivamente o meu doutorado em Ciência dos Alimentos pela Universidade de Harvard. Então, não sou pouca porcaria, né, gente? Acho que dá para confiar um pouquinho no que a Vivi fala. Bom, eu costumo dizer normalmente nas minhas aulas que as pessoas não me conhecem, né? E é bom que não me conheçam mesmo, porque quando me conhecem é porque deu algum problema. E a gente não faz muita divulgação da gente, né, da Vivi, das nossas pessoas, porque quem nos indica são sempre profissionais que tiveram algum problema significativo resolvidos por nós. Então, eles indicam para outras pessoas. E a gente, de verdade, não tem tempo de voltar e fazer a divulgação da gente, da Vivi. Então, vocês vão ver muita coisa aqui de curso, de Vivre Academy, da própria Vivre, que é minha empresa de consultoria, mas divulgando a Vivi é difícil, não dá tempo, porque as pessoas fazem isso por mim. Então, aliás, meu muito obrigado aos meus clientes, meus amigos, são todos muito bem-vindos à nossa casa, fiquem à vontade. Bom, esse é o nosso instrutor desse curso, 70% do curso é dado pelo Dr. Douglas. Ele presta assessoria jurídica para as empresas, pessoas físicas, nos mais diversos ramos do direito, assim como trabalhista, empresarial, civil, criminal, ambiental, sempre com o intuito de planejar e assegurar a garantia jurídica e legalidade das medidas judiciais e extrajudiciais, atuando como advogado há mais de 15 anos. Ele é o nosso advogado convidado para atender esse curso. Como eu disse, a gente tem um time jurídico aqui internamente, mas tô no YouTube, bora lá. Mas ele foi o cara escolhido para fazer esse curso, para ministrar para vocês, porque ele tem uma didática diferente, ele trabalha mais nessa área, ele que entra comigo nos meus processos judiciais, tá? Perita técnica de verdade, tô no YouTube, o link tá na bio ou 2 stories para trás. Para você que tá aqui no YouTube, já fica esperto que as condições especiais virão só no final da live, então fica comigo até o final para a gente conversar direitinho. Minha história. Então, como eu disse, por que eu entrei, né, na perícia técnica? Primeiro que a gente precisa entender uma coisa, a perícia técnica é uma coisa, a perícia judicial é outra. A perícia judicial é quando você é nomeado, quando você pode ser até concursado, nomeado pelo juiz. E a perícia técnica é quando você é chamado, que a gente chama de perícia extrajudicial, quando você é contratado por uma das partes para defender essas partes. Vivi, tem diferença? Tem, significativas. No seu posicionamento tem diferença. Se você for nomeada por um, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior que eu quero que vocês me vejam. Isso. Se vocês forem nomeados por um juiz, vocês primeiro não podem conhecer nenhuma das duas partes. Se você for assistente técnico, ou seja, contratado por uma das empresas, aí obrigatoriamente você tem que conhecer a parte que vai te contratar, porque ela vai te pagar, né? E eu já adianto que os valores como assistente técnica são muito mais interessantes do que como nomeação. Se bem que há algumas nomeações onde a gente pede porcentagem do processo e os valores são bastante significativos, mas isso eu te conto já já. Bom, como eu disse, eu já era consultora de alimentos, auditora líder em FSC 22, que para quem não conhece, a FSC 22 é o suprassumo das indústrias de alimentos hoje.
ter a certificação FSC 22 já era algo bastante importante, e graças a Deus eu sou auditora líder dessa turma. Então eu tenho um time que eu lidero para fazer essas auditorias. Referência nas normas em food safety, e não sabia mais que o degrau subir. Então eu estagnada, eu parada, não existe isso. Então a gente sobe, a gente continua. Foi então que eu recebi um link de uma tia, entrei e não tive dúvida, saquei lá o cartão e paguei em 12 vezes. Como eu disse, a oportunidade era tão legal que eu não falei nem com o marido, deixei para falar depois. Então, essa história de, tá muito caro. Bom, quanto será que vale defender um processo da Baker, por exemplo? Vivi, mas aí você está falando de uma coisa surreal. Não, eu já cansei de falar, já defendi processos aqui de milhões de reais, e eu pedi 1%. O que é 1% de R$1 milhão? Faz a conta aí. Para mim é grana pra caramba. Tem umas pessoas que dizem, qual é esse processo que você fala de 6 dígitos? Colega, se você soubesse mesmo que é ser perita de verdade, você já tinha encontrado esse processo. Mas me encontraram primeiro, eu levantei o bumbum da cadeira. Então, e aliás, eu ensino as minhas alunas a fazerem isso também. Né? Então, se você é ansiosa, se você é inquieta, se você não gosta de ver injustiça, você está no lugar certo. Aqui é o teu lugar. Se você não gosta de injustiça, e se você não gosta de gente parada, lerda, esse é o seu canal, tá? Aliás, eu já falei, para curtir, compartilhar, comenta, fala aí, oi, nem que seja só por dó. Já curte já, porque eu tenho certeza que no final, se você não gostar, você vai voltar e vai tirar o curtir. Fique à vontade. Agora, se você gostar, no final, talvez você não lembre. Então, aproveita, curte aí, bate o dedinho, não custa. Se você não se inscreveu, se inscreve. Tem um monte de aula aqui. Tem 2 aulas de mais de 1 hora cada uma, sobre a APPCC. A gente passa pelo APPCC, que é uma das ferramentas que eu uso muito na perícia, inclusive. Então, fica a dica aí. Aí eu fiz o curso de diversas outras graduações e entendi que o juridiquês era importante, mas precisava desse apoio para primeiro para fazer o laudo, né? Não tinha esse apoio. E uma coisa me chamou muita atenção, que nessa área de alimentos só tinha eu. E eu apanhei, hein? Meu primeiro laudo, eu apanhei e não foi pouco. Consegui minha primeira nomeação e tive que pagar para um advogado para revisar para mim, porque obviamente estava tudo errado. Né? Eu fiz um curso muito en passant, focado na minha área. Então, era muito forte no direito, no Código do Processo Civil, mas não focado para alimentos. Então, quando eu escrevi a primeira vez, que eu li, para mim, tecnicamente, estava perfeito. Mas será que alguém que nunca tinha lido algo parecido com Food Safety entenderia? Pois bem, então é aí que eu contratei o Dr. Douglas e um dos nossos advogados, né, que para ele olhar esse laudo. E realmente estava péssimo. Paguei um absurdo. Eu achei um absurdo, perto do que eu tinha pago no curso, eu achei um absurdo ter que pagar R$60 mil para ele revisar meu laudo, mas pelo menos eu tive certeza do trabalho e do laudo que foi passado. Em 15 dias, o juiz deu a sentença com base no meu laudo. Nesse laudo que, a princípio, estava terrível, e eu tive que pagar para um advogado. Vivi, vou ter que pagar para um advogado para olhar? Não, eu estou aqui. Eu, o Dr. Douglas e o meu time estamos aqui para que o seu primeiro laudo seja impecável. Isso eu garanto para você. Se você fizer a nossa mentoria, obviamente. E a mentoria é só depois do curso, tá? O curso foi criado da forma mais exigente possível, garantindo que nossas alunas não sofram os perrengues que eu sofri, e pior, sozinhas. Então vocês vão dizer, Vivi, eu posso ser perita? Recebi anteontem, acho, no direct, uma pergunta sobre, eu posso ser perita? Eu estou formada há 1 ano e quero trabalhar na área. Bom, perita técnica pode, judicial ainda não. A perita técnica pode, assistência técnica de perito também posso fazer, mas tem alguns tribunais que não aceitam. Tem tribunal que pede 2 anos de experiência nessa área, tá? Vivi, então não vou fazer o seu curso. Depende do tribunal que você quiser atuar. Se você quiser atuar nesses 4 que são os mais exigentes, eu peço para você esperar um pouquinho, tá? Termina seu curso, faz 2 anos de experiência na área que você quer atuar. Você tem que comprovar essa experiência, seja com um certificado de curso na área, ou seja com a carteira assinada, alguma comprovação nessa área, e aí sim você faz o meu curso e entra, tá bom? Agora, se você está formada há mais de 2 anos, fique à vontade, é só clicar lá no final da live e entrar para a turma, tá bom? O que é perita? Vamos lá. Perita é o profissional chamado pela justiça para oferecer os laudos técnicos em processos judiciais. Eu costumo chamar de tradutor e intérprete.
A gente conhece do Food Safety, da unidade de alimentação, a gente conhece das nutrições clínicas, a gente conhece de cardápio, de processo de fabricação de molho de tomate, fabricação de chocolate, plantação lá de milho, e debulhação e agrotóxico, a gente conhece dessas coisas. Mas o juiz não. E aí chega lá, por exemplo, quer ver um caso que aconteceu? A semana retrasada, eu recebi uma nomeação, nem falei com ninguém ainda, mas eu vou dar um jeito de colocar para vocês entenderem. Recebi uma nomeação sobre tributo errado. Uma pessoa estava chamando bombom, o que na verdade era um. Como é que eu vou chamar aquilo? Não era um biscoito, mas seria uma bolacha, porque tem o wafer, vai. Tá? Então, uma pessoa, uma empresa grande, foi autuada pelo Ministério da Receita, tributo, imposto, dizendo que ele estava pagando a menos porque o produto dele era bombom e não wafer. O wafer tem alíquota, acho que de 2%, e o bombom alíquota de 9%. E aí a Receita disse que ele tinha que pagar a tributação sobre 9% e não sobre 2%, porque era bombom e não wafer. O juiz falou, cara, eu sei que tem chocolate, mas e aí? Eu não sei o que é isso, é bombom, é chocolate, é wafer, o que é? E aí ele foi no banco de peritas, no banco de experts, de tradutoras, intérpretes, e me encontrou lá, com o meu cadastro bonitinho, ele achou a palavrinha-chave, depois eu explico para vocês, dependendo da área, dependendo do aluno, por isso que o atendimento na mentoria é individual, tá? Achou a palavrinha-chave e me nomeou. E aí eu mandei o laudo para os caras e realmente era wafer, não era bombom. Então, além deles não terem que pagar mais tributo por conta disso, ainda tiveram que pedir uma. Assim, quem pagou meus honorários foi a parte, não foi a empresa que me contratou. Olha que interessante. E eu recebi um dinheirinho legalzinho aí, tá? Eu não sei se o meu financeiro tá aqui. O financeiro vai olhar, vai tomar um café no almoço, já almoçou bem, vai tomar uns 50 mil reais no laudo. Tá? Uma reunião e um laudo. 50 mil. Eu não sei onde é que vocês vão ganhar 50 mil desse jeito. Vivi, mas é por mês? Não, é por laudo. Ah, Vi, mas é garantia que eu vou conseguir? Se você levantar o bumbum da cadeira, é. Eu já falei que o meu curso não faz milagre. Ele não vai ficar, fiz o curso da Vivi, senhor, agora manda a nomeação. Às vezes pode acontecer, dependendo do tamanho da sua fé, eu não duvido. Já aconteceu comigo, inclusive, mas é só assim? Não. Você precisa fazer a sua parte também, como em todos os outros cursos. Né? Se alguém disser para você que você vai faturar X por mês sendo perito esperando em casa, não vai rolar isso, né? O laudo técnico é escrito e assinado pessoalmente pela perita e passa a ser uma das provas, que a gente chama de peça jurídica, né, que compõe o processo judicial. Então, ela é uma das provas. A perita tem essa competência de dizer ao juiz se ela que parte que está certa, que está errada. Isso sendo perita, tudo bem? Como funciona, então? A perita, ela é nomeada pelo juiz. Tem um cadastro e tem o juiz que entra, normalmente a secretária do juiz que entra e escolhe a profissional habilitada para aquele caso. Como que ela faz isso? Ela vê lá o seu cadastro, vê se tem as palavrinhas-chave que ela mais ou menos entende, porque lembra, eles são do direito, eles não são técnico, eles não conhecem da área técnica e não tem que conhecer mesmo, né? Não é obrigação deles fazer isso. Pois bem, então eles vão lá e escolhem alguém que é técnico para traduzir para eles o que está acontecendo. Quem paga essa perita? A justiça. Se num processo temos o juiz, uma parte que está ofendida e a outra que está ofendendo, essa perita é nomeada, ela emite um laudo, antes de definir quem vai pagar quem, ela recebe. Então, se tem alguém num processo que tem certeza absoluta de que vai receber o valor, é a perita. No caso, perita nomeada pelo juiz, né? Perita nomeada pelo juiz é um pleonasmo, tá bom? A perita, ela é nomeada pelo juiz. A única coisa que ela tem que ter certeza é que ela não conhece nenhuma das partes. Eu, por exemplo, trabalhei para uma empresa, numa consultoria, e essa empresa entrou num jogo, vou dizer que foi a Coca-Cola. Trabalhei para a Coca-Cola um tempo, os ajudei lá com a questão de legislação de alimentos, registro, rotulagem, enfim, uma coisa. Não, eu estou dizendo o trabalho, não disse o que eu fiz, certo? Estou dizendo, não disse o produto BO, mas eu disse onde eu estava. Muito bem, fui nomeada para representar a justiça nesse caso, nesse case aí, nessa briga. E eu declinei. Viviane, você tá louca? Você declinou da perita? Sim. Uma das prerrogativas é que se eu conhecer uma das partes, eu estou inabilitada para atender. Honestidade, lembra? Transparência. Porque se eu conheço uma das partes, fico quieta, né? Vou dar uma desperta. Tem uma galera aí dando uma desperta, e só se ferrando no final. Fico quietinha,
No meio do processo, o juiz descobre. Eu perdi só tudo. Se eu recebi antes, que tem como a gente receber antes de mandar o laudo, legalmente. Se eu recebi antes, eu vou ter que devolver, e o meu cadastro esquece. Então, se você, com todo respeito, não é honesto, não é transparente, pode sair da live que você está no lugar errado, tá? Ou então, eu sou contratada por uma das partes, que é o que a gente chama de assistente técnica de perita. Apesar do nome assistente técnica de perita, essa assistente não vai ajudar a perita em nada, muito pelo contrário. Ela é quem vai fazer os questionamentos em cima do laudo emitido pela perita. Então, se você não for nomeado, você está sabendo de um processo, está rolando aí uma reclamação, você soube de uma empresa que está passando por um BO, você ouviu mais ou menos sobre o que se trata e fala, cara, eu resolvo isso aí, eu sei qual é o problema, eu sei a causa, eu sei quem provavelmente deu o BO, quem foi a pessoa responsável por isso, então eu vou resolver isso aí. Você pode chegar para o juiz e falar, olha, faz uma petição e diga, eu me candidato a ser perita nesse processo. Ele pode te nomear. Tudo bem? É difícil? Um pouco mais complicado. Possível? Totalmente. Ah, não, eu quero defender uma das partes, porque eu conheço uma das partes, então eu não posso ser nomeada. Então você vai lá na parte. Com licença, bom dia, tudo bem? Eu sou aqui, perita, eu sei dos problemas que tá rolando. Acontece assim, assim, fala pro cara. Acontece assim, 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 assado, eu posso resolver assim, 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 assado. Quer que eu trabalhe para vocês? Eu peço tanto. Meu, o cara tá com BO até aqui. Ele teria que parar a vida dele para procurar você. Você chegou lá, dá licença, tô com a solução pro seu problema. Posso entrar? Servir café. Entendeu? É por isso que eu consigo o processo com 6 dígitos. Né? E tem gente aí que fala que é mentira. Me prova que eu tô mentindo, então. Enfim, chega lá e oferece a solução. O cara vai mandar você entrar, servir café, água. Vocês não querem dormir? Aqui, tá com sono? Não. Quer ir no banheiro, beber uma qualquer coisa? Não. Fiquem à vontade, tá bom? Enfim. Aí você oferece o seu serviço, faz um contrato de confidencialidade. E aí você faz o laudo para esse cara. Isso é assistente técnica. Se já houver uma perita na conversa, você entra não com o seu laudo, você entra com os quesitos. A pessoa, a parte, vai te dar o processo, você lê o processo, vê quais seriam as possíveis falhas dessa perita, as falhas técnicas, obviamente, e faz questões em cima dessas falhas. Certo? E aí essa perita vai ter que responder esses quesitos. Ela foi nomeada pelo juiz. Ela vai receber a mesma coisa. Tá? Então, por isso que eu tô dizendo. Ser perita é legal? Sensacional. Ser nomeada pelo juiz? Muito bom. Mas demora pra caramba a receber. A não ser que você peça, como eu disse, né, os 50% antes. Mas isso eu te conto lá no módulo 27 e 28 do curso. Tá? Ou assistente técnica, onde você se candidata a assistente técnica. E aí você vai direto às empresas. Quem atua muito como assistente técnica é o próprio gestor da qualidade da empresa. Então, o cara já é gestor da qualidade, já é supervisor, ele é diretor da qualidade, ele conhece o food safety da casa, da empresa dele. Porventura, algum momento, essa empresa sofre um auto de infração ou sofre um processo judicial, se esse cara, essa pessoa, estiver habilitada com o juridiquês da Vivere Academy, ela resolve isso sem ter que contratar mais ninguém. Então, se você é alguém da área da indústria de alimentos, você pode, inclusive, ser assistente técnica desse processo. Ah, mas aí eu vou ganhar a mesma coisa? Não, porque é um processo a mais, é um trabalho a mais. Aliás, nem entra como CLT, você não foi contratada para isso. Faz um contratinho com o seu diretor, com o seu chefe, que seja, e ele vai ver que você é capacitado, você pode, você conhece uma das partes sendo assistente técnica, você pode, aliás, você deve conhecer o processo, e você defende a empresa e ganha um X a mais por causa disso. Totalmente legal, tá bom? Então, essa é a diferença. Para quem é esse curso? Os profissionais com curso superior na área de alimentos que pretendem atuar na consultoria de alimentos e perícia judicial. Vivi, eu sou engenheira de alimentos, posso? Pode. Eu sou engenheira química, posso? Para esse curso, pode. Eu sou engenheira ambiental, posso? Posso. Engenheira de produção, também. Nutri, por favor. Pelo amor de Deus, quantas nutricionistas peritas vocês conhecem? Eu conheço uma. E está em Salvador. A única. A única que eu conheço. Ah, mas tem um monte. Será que é boa mesmo? Nunca ouvi falar. Enfim. Biólogas, farmacêuticos e demais profissionais que atuam com alimentos. Muita gente fala assim, ah, Vivi, mas eu trabalho... Tem uma pessoa que falou, médica veterinária. Posso? Pode, lógico que pode. Se tem alguma contaminação... Teve esses dias aí, venda de carne de cavalo para o Chile, não foi um negócio assim? Quem que vai dizer que aquilo é carne de cavalo? O fiscal?
Eu não falei para vocês que eu peguei um processo que o fiscal chegou lá e não sabia se era bombom ou se era wafer? O outro processo que eu peguei, o cara não sabia se era açúcar cristal refinado ou demerara, ele não sabia diferenciar o raio do açúcar, porque ele não é capacitado para isso. E aí, com o meu conhecimento e a minha capacitação técnica, eu provei para o cara o que é um açúcar cristal, o que é um demerara, o que é um VHP, o 2HP, 2AC. Você não sabe o que eu estou falando? Então, depois você dá um Google para entender. Ah, outra coisa, pelo amor de Deus, não vão justificar o seu laudo com foto de internet. Aí você não precisa de diploma, né? A gente começa dizendo que eu preciso de profissionais com curso superior. Sem diploma, você está na live errada. Ou termina seu curso, pega o seu diploma, aí vem fazer o curso com a gente, tá bom? Lembrando que isso é para fazer parte do Perita de Verdade que a gente está trabalhando hoje, tá? A gente vai abrir o carrinho hoje. Então, para começar, 5 passos, normalmente eu falo. 5 passos para ser perita. Primeiro, diploma de expertise. Alguns tribunais pedem 2 anos de experiência, como eu disse, nem todos, mas como eu sempre falo, né? Eu nivelo por cima. Então, o nosso curso é o mais exigente para todos os tribunais, tá? Tem tribunal que vem na Vivere Academy perguntar se a gente indica perita. Pra vocês terem uma ideia. É nesse nível, tá bom? Então, diploma na área, precisa de um diploma, ensino superior. Ter uma área para chamar de sua, que eu falo que é a área que faz os olhos brilharem, né? Que área é essa? Ah, eu sou Nutri, pode ser clínica, pode ser esportiva, pode ser UAN. Ah, mas vai dar problema clínica? Eu tive um evento de uma aluna que foi nomeada porque a pessoa fez uma dieta, né? A nutricionista clínica passou uma dieta para uma pessoa e esqueceu de perguntar se ela era alérgica. E aí, obviamente, que receitou o que não deveria, e a pessoa passou mal, e aí entrou com um processo contra essa pessoa, contra a Nutri, e aí isso foi a processo judicial, chamaram uma outra Nutri para dizer, escuta, essa pessoa poderia ter recebido essa dieta? Então, só para vocês entenderem onde entraria uma nutricionista clínica, por exemplo, né? O mesmo acontece com nutricionista esportiva. Ah, já aconteceu várias vezes, eu tive um colega que conheceu uma pessoa que teve o músculo rasgado, rasgou, o músculo não parava de abrir. Era uma cena insuportável, é terrível. E aí o cara entrou com processo, foi um quiprocó, e alguém tem que provar para o juiz se aquilo aconteceu porque o cara tomou errado ou porque foi receitado de forma errada. E, na verdade, foram as duas coisas, né? A pessoa tinha receitado algo numa dosagem muito maior que aquela pessoa deveria, a nutricionista receitou errado, e o cara dobrou a dosagem querendo um resultado mais rápido. Obviamente que deu muito ruim, né? Então, só para vocês entenderem onde que entraria a nutricionista. Então, precisa ter a sua área, né? Se você está aqui comigo no YouTube, aqui no Insta não, né? Que eu já mandei todo mundo aqui para o YouTube, mas para você que está aqui no YouTube, clica aqui para mim, fala para mim qual é a sua área, a área que faz os seus olhos brilharem, né? A minha é legislação em food safety, aqui eu nado de braçada. Tá falando em segurança dos alimentos, em especial indústria. Se você tiver algum processo, estiver passando, for nomeada para alguma coisa, precisar de ajuda, tamo junto, tá? Entra pro Ninho, que a gente se ajuda. Aqui no Ninho, é todo mundo igual, a gente se ajuda de qualquer forma. Então, escreve aqui para mim qual é a sua área de atuação, qual é a área que faz os seus olhos brilharem. Terceiro passo, ter um registro em ordem no seu conselho de classe. Que conselho de classe? Ah, o CRN, o CREA, o CRF, o CRMV de médico veterinário, o CRB de biólogo, enfim, o seu conselho de classe. Vivi, por que eu tenho que ter o meu CR em ordem? Por 2 motivos. Primeiro, que se você é profissional na área, você tem que estar cadastrado no conselho de classe que te apoie, que te diga que você é realmente um profissional qualificado. Segundo, lá é uma fonte que dos juízes encontrarem as peritas, tá? Ou os peritos, né? É que eu não tô chamando a galera, a rosa pro ninho aqui, né? Tô chamando mais as meninas. Mas os meninos são sempre muito bem-vindos também. É que a mulherada veio em peso dessa vez. O que é muito bom, porque eu falo que a gente investiga muito melhor que qualquer FBI, né? Então, nossa, ter uma perita na área é sensacional. Bom, então, ter esse conselho de classe em ordem. 4, fazer o curso de perícia judicial em alimentos, que segue todas as diretrizes e exigências dos tribunais para com as peritas. Fazer esse curso e depois fazer o cadastro nos tribunais onde quer atuar. Vivi, eu não sei que tribunal que eu vou atuar. A gente ajuda. Naquela mentoria depois do curso, a gente ajuda você a escolher o tribunal que pode atuar, a região que você pode atuar, as varas, as comarcas, tá? A gente ajuda você a escolher. Não é só simplesmente chegar lá no TJSP e fazer um cadastro. Não funciona dessa forma. Se fizesse, você vai ser só mais uma, tá?
Que mais? O que você precisa fazer? Bom, além dos conhecimentos técnicos que você já tem, adquirir aí uma pitada do juridiquês, né? Além de conhecer os direitos e deveres da perita, e é disso que tratamos por aqui. Então, não é um curso en passant, aqui é um curso que a gente mergulha efetivamente no novo Código de Processo Civil e tem lá todos os direitos e deveres e sanções da perita caso ela escorregue. Vivi, eu sei que eu não posso perder prazo. Não, não pode. Como é que eu faço se eu percebo que vou perder prazo? A gente tem lá no módulo, se não me engano, 10 ou 12, que a gente explica como fazer as petições para você prorrogar o prazo, tá? É possível também. Vivi, eu consigo entregar antes. Como é que eu faço? Tem um jeito de você comunicar as partes que você vai entregar antes, para que o seu processo rode antes e você receba antes também, tá? Aqui eu queria fazer uma pausa para marcas, tá? A gente ajuda você a escolher. Não é só simplesmente chegar lá no TJSP e fazer um cadastro. Não funciona dessa forma. Se fizesse, você vai ser só mais uma, tá? Que mais? O que você precisa fazer? Bom, além dos conhecimentos técnicos que você já tem, adquirir aí uma pitada do juridiquês, né? Além de conhecer os direitos e deveres da perita, e é disso que tratamos por aqui. Então, não é um curso en passant, aqui é um curso que a gente mergulha efetivamente no novo Código de Processo Civil e tem lá todos os direitos e deveres e sanções da perita caso ela escorregue. Vivi, eu sei que eu não posso perder prazo. Não, não pode. Como é que eu faço se eu percebo que vou perder prazo? A gente tem lá no módulo, se não me engano, 10 ou 12, que a gente explica como fazer as petições para você prorrogar o prazo, tá? É possível também. Vivi, eu consigo entregar antes. Como é que eu faço? Tem um jeito de você comunicar as partes que você vai entregar antes, para que o seu processo rode antes e você receba antes também, tá? Aqui eu queria fazer uma pausa para vocês e ler. Prestem atenção. Atividade de perito não é profissão regulamentada, bem como que se trata de livre nomeação pelo juiz, não sendo exigida a conclusão de cursos específicos ou associação a essa instituição, assim como a nenhuma associação de peritos, institutos de perícia ou qualquer tipo de entidade ligada ao setor. Traduzindo, você não precisa fazer meu curso para ser perita. Você não precisa do meu certificado para ser perita, nem assistente técnica de perícia. Simples, transparente e honestamente assim. Vivi, por que você está fazendo isso então? Porque esse curso faz um diferencial. Se você está chegando aqui agora, eu iria direto no YouTube, porque as condições especiais de perícia de verdade estão lá, tá? Então, para que fazer um curso de perícia? Para que ter um certificado? É como eu disse no início, entre você com certificado e alguém sem certificado, ambos cadastrados no tribunal, primeiro que eu tenho certeza que o seu cadastro vai estar impecável. E o da pessoa vai estar cadastrado do jeito que ela acha que tem que cadastrar. Entre os dois, com quem você acha que o juiz vai querer trabalhar? Com quem sabe trabalhar ou com quem ele vai ter que ensinar a trabalhar? Com quem já sabe. Então, assim, se você quiser ser perito, assistente técnica de perita sem o meu curso, fique à vontade, você está no seu direito. Só lembra de uma coisa, o meu cadastro também está lá. O das minhas corujitas também estão lá. Então, fica a dica, quer concorrer comigo? Nunca foi uma boa ideia. Todo mundo que meteu o dedo no meu olho não teve um final muito feliz, não, tá? Fica a dica. Acho mais fácil entrar pro ninho, aqui a gente se ajuda, não se ataca. Certo? Bom, qual é a função da perita? Então, esse profissional é responsável por esclarecer ao juiz os pontos controvertidos e permitir que ele tome uma decisão embasada tecnicamente. Não por acaso, os graduados que desejam expandir a área de atuação podem encontrar boas oportunidades nos segmentos da perícia. Sempre tem um cara que sai e quer fazer mestrado. Essa área do mestrado é a área que faz os seus olhos brilharem. Eu já entraria nessa área, não só no mestrado, mas avisando ao juiz que você está apto para defender a justiça nessa área. Quanto ganha? Essa é a pergunta que eu mais escuto. A gente tem alguns jeitos. Por exemplo, a justiça gratuita é uma, né? Então, pelo CREA, por exemplo, que é uma das minhas áreas de atuação, é em torno de R$350, dependendo do caso. Viviane, para um pouco. Você está me vendendo um curso para eu ganhar R$350, dependendo do caso? Tô. Você sabe fazer perícia? Já fez um laudo? Já submeteu virtualmente? Já foi no fórum, pessoalmente, entregar? Não? Imagina só você aprender a fazer tudo isso e ainda ganhar 350 conto. Quando você chegar com 8 anos de perícia, que nem eu, aí você vai achar pouco. Mas no começo, o que eu pegava de ir pro justiça gratuita, vocês não têm ideia. Foi onde eu aprendi. Batendo cabeça e, claro, junto com o Dr. Douglas. Precisa ter um advogado? É sempre bom ter um advogado para chamar de seu, né? Eu, no caso, tenho alguns. Uma área diferente da outra. É bom você sempre ter uma tia que é advogada, uma prima que está se formando, um primo que se mudou para fazer curso, não sei aonde. Gruda nele.
Segunda forma da gente saber os valores. Pelo IBAP São Paulo, a hora da perita começa em R$ 490. E o laudo pericial não pode ser menos que 5.390. Por isso que vocês veem as meninas divulgando, principalmente aqui no Insta, né? Ah, fature 5.390 reais por apenas um arquivo em Word. E é real. Tá lá no IBAP de São Paulo. Vivi, eu não tô em São Paulo, não tem problema. Depois você coloca lá no Google IBAP, tracinho e a sigla do seu estado. Você vai ter lá uma tabelinha dizendo quais os valores mínimos você cobra. Você pode cobrar para ser uma perita técnica na área. Viviane, mas eu posso submeter isso à assistente técnica? Pode. Essa é uma das vantagens do meu curso. Quem fizer o curso com hoje, a inscrição hoje, até amanhã, deixar até amanhã às 6 da tarde, vou deixar aberto o carrinho até amanhã às 6 da tarde. Quem fizer as inscrições até amanhã, vai ganhar não só o perita técnica, mas o assistente técnica de perícia. Então, são 2 cursos em um só. E o horário, e o honorário começa a 490. Me diz aí, quando foi a última vez que você faturou R$ 490 por perícia? Por um arquivo em Word? Ah, Viviane, você tá mentindo. Tá, então tá. Então entra lá no IBAP depois e me diz quanto que é a hora. Há perícias onde a gente pode pedir, por exemplo, na proposta de honorários, obviamente, porcentagem sobre o valor da lead. Então, eu já fui chamada, como eu falei, num processo de 12 milhões e eu pedi 1%. Quanto é 1% de 12 milhões? Coloca no chat aqui para mim. Quanto é 1% de 12 milhões? Ô, engenheira, faz a continha aí. E eu fiz 2 calls e um parecer técnico de 20 páginas. E eu mandei por aqui, ó. Quantidade de horas que eu achei que eu ia gastar vezes 490. Isso é legal. Isso é público. Está divulgado. Eu não tirei da cartola. Isso está lá. É o IBAP quem está dizendo isso. Tá? Pelo CREA, a Justiça Gratuita, 350. Pelo IBAP, a gente começa... A 350, a perícia. E aqui, pelo IBAP, a gente começa em 490 a hora da perita. É ou não é uma grande vantagem, hein? Pelo amor de Deus, a primeira perícia aqui você paga duas com a inscrição. Não, com uma perícia você paga a inscrição, fácil. Uma perícia você paga 2 inscrições. Pelo menos. Você tá no Instagram ainda? Bora pro YouTube, por favor? Muito bem. Proposta de honorários. A continha que eu faço é a seguinte, ó. Fui nomeada. Tem que submeter a proposta de honorários. Ah, a empresa me contratou para ser assistente técnica de perícia. Você tem que submeter a proposta de honorários. Você submete a proposta, ela vai aceitar, aí você manda o contrato, tá? São coisas diferentes. A continha que eu faço é o seguinte, ó. Para processo de até R$100 mil, eu cobro 25%. Então, até R$100 mil, o valor do processo, 25% é meu. E o processo maior ou igual a 1 milhão, eu cobro de 1 a 5%. Se o processo como aquele, por exemplo, lá de 12 milhões, eu podia ter cobrado mais, né? Não cobrei porque era fácil de resolver. Para mim era tranquilo, os caras tinham pressa. Então, chegamos a uma conclusão de R$121 mil, não é isso? Por 2 calls e um parecer técnico. Agora me diga. Quando foi a última vez que você faturou alguns R$1.000 com o conhecimento técnico que você já tem? Com o que você já sabe? O que eu estou te propondo aqui é uma cerejinha do bolo, mas que vai fazer toda a diferença nesse cake. Toda ela. Informações do curso. Então, são mais de 30 horas de curso, entre aulas gravadas e suporte e material. Acesso por 3 meses, e aí a possibilidade de renovação a cada 3 meses. Eu soube que hoje vencia a renovação da turma passada, e a galera já renovou, achei muito legal, sejam todas muito bem-vindas ao Ninho. Fiquem à vontade, o curso é de vocês podem assistir tantas quantas vezes precisarem assistir, tá bom? E a plataforma que a gente usa é a Hotmart, porque é uma plataforma onde as pessoas vendem cursos e aí tem o dinheiro na carteira. Às vezes não precisa pegar nem do cartão e nem tirar da onde não tem, né? Usa do próprio dinheiro da carteira ali, tá? Da Hotmart. E é uma plataforma segura, nunca nos deu problema, disponibiliza as coisas no prazo certinho, enfim. É uma plataforma que está nos atendendo super bem. Bom, e dentro do curso? Como é que funciona dentro do curso? Primeiro, o conteúdo programático a gente dividiu em 3 partes. A primeira parte é a perícia técnica efetivamente. Então, quem pode ser perita, quem pode ser assistente técnica, o que é a diferença de uma para outra na lei, é que eu disse, de uma forma simples para você entender, mas para você montar uma proposta de honorários e entregar ao seu cliente,
É importante que você saiba legalmente a diferença das duas, com os termos legais, né? Com o juridiquês à prova. Então, a gente explica direitinho isso. Os fundamentos legais da habilitação como perita, como você pode ser perita, o que você precisa para ser uma perita, a área de atuação que você vai fazer, exigências, nomeação, impedidos. Né? Quem são os impedidos, por exemplo? Se você conhece uma das partes, você vai ter que avisar o juiz que você não vai poder atuar como perita naquela área. E aí você liga para uma das empresas e atua como assistente técnica. Você não vai perder a nomeação, só vai mudar de lado. E é totalmente legal. Modalidades de prova pericial e o novo Código de Processo Civil de 2015 para cá, os tecnólogos foram aceitos como peritos. Então, se você é tecnólogo, não tem um curso de graduação como engenheira, nutricionista, mas eu sou tecnólogo em alimentos, então você é muito bem-vindo ao ninho de peritas, tá bom? De 2015 para cá, o novo Código de Processo Civil aceitou. Como que funciona a substituição da perita? Então, o último processo que eu fui nomeada pelo juiz, eu fui a 4ª perita. Presta atenção. A primeira não viu o e-mail de nomeação. A segunda, quando viu o e-mail e foi responder, perdeu o prazo. A terceira, quando foi ver viu o e-mail e foi responder, o cadastro estava incompleto. Então, ela estava impedida de atender. E aí o juiz me nomeou. 4 para chegar em mim. Por isso que eu falo que o cadastro é o coração do negócio. Não é só abrir lá e sair cadastrando. Entra lá, oi, Li, bem-vinda. Não é simplesmente chegar e cadastrar. Você tem que fazer o negócio de um jeito que a pessoa entenda o que você faz. Pensa que ele não entende nada do que você está falando, né? É importante que ele entenda, então coloque numa linguagem que ele entenda. Como fazer a substituição? Então, se, por exemplo, no meio lá do processo, você foi nomeada pelo juiz e o juiz descobre que você conhece uma das partes, você vai ser substituída. Ah, como é que eu sei as outras... Linda. Como é que eu sei as outras sanções? A gente explica logo no primeiro começo, no começo do curso, tá? E o processo, efetivamente, como funciona. A segunda parte do conteúdo programático é o laudo pericial. Então, o conceito e elaboração de laudos, o que é um laudo, como tem que ser o laudo, qual a estrutura desse laudo, segundo o novo Código de Processo Civil. Aí eu não vou conseguir entregar no laudo porque eu pedi uma análise laboratorial e não chegou a tempo. Pois bem, então tem lá um pedido de prorrogação de laudo. A gente vai ensinar você a fazer isso. A gente não ensina só a fazer o laudo, a gente ensina você a andar, transitar pelo processo, tá? Esclarecimento, manifestações, obrigatoriedade em audiência. Eu tenho que viver audiência presencial, eu preciso ir? Não. Se é presencial, se o juiz chamar, tem que ir. Agora, eu posso pedir que seja virtual? Pode. Como faz isso? A gente te ensina. Ah, Vivi, a audiência é virtual. Daqui 1 hora eu entro em audiência, por isso que eu já estou vestida, pronta. Daqui 1 hora eu entro em audiência virtual, obviamente. E estou by Cid Moreira. Ah, só para quem tem referência. Agora não é para qualquer um. Acreditem, tá? Acontece. Estou de pantufa, galera. Estou feliz da vida. E estou em casa, no conforto de casa, com ar-condicionado, felizona, e só faturando via audiência virtual. É possível? É possível. Ah, eu tenho que ir no fórum. Às vezes a gente tem que ir mesmo. Tá? Mas como que eu sei? Pelo processo, pelo andamento do processo e a conversa das partes. Os honorários da perita, como que a gente faz essa proposta de honorário e a análise prática dos laudos. Quanto aos honorários da perita, eu peço um pouquinho de atenção, porque para quem entrar nessa turma tem uma condição especial e tem um brinde importante. Na terceira parte do conteúdo programático, a gente coloca a estrutura da legislação. Então, já sabendo o que é perita, como que atua e como fazer um laudo e os seus trânsitos pelo processo, é importante que você saiba as normas jurídicas, os artigos, caput, inciso, alíneas, que são termos técnicos, mas muito utilizados em processos judiciais, que é um pedacinho do juridiquês. No final do curso, eu entrego para vocês, totalmente de graça, um glossário, que é mais ou menos um dicionário, pra gente que é técnico falar um juridiquês assim, no bate-pronto. Aí eu precisava de saber como é que era mesmo aquele trecho da legislação que, é a linha, tá? Então vai estar lá no glossário para vocês imprimirem e de verdade fica assim, cantinho da mesa, sempre, na primeira gaveta, primeira folha. A lei de introdução ao Código Civil, a leis de tempo e espaço, como fazer as petições, até onde o perito pode ir, revogação e vigência das leis. Então a gente vai manter vocês atualizada quanto a esses processos de lei. É como todos os meus alunos já sabem, né? Legislação é a base, não é nem o primeiro degrau, é a base. Sem legislação a gente não faz boas práticas, não faz POP, não faz APPCC, não faz auditoria, não faz certificação, quiçá perícia. Nós estamos anos-luz se você não atender a legislação. Só que é um ciclo, né? Então volta na legislação de novo, porque se ela for atualizada, obviamente, há atualizações futuras. Então, a gente mantém vocês atualizados nessas normas que não são tão técnicas, mas que são importantes para a perita saber. Certo?
Conhecimento. Em nossa sala de aula, a gente vai aprender como elaborar os laudos, aplicando os conceitos na prática, fazer os honorários, tem os cases reais, como eu disse, modelos de laudos e petições e o kit perita. Lembra que eu falei do levantar o bumbum da cadeira e fazer acontecer? Pois é, a gente monta com vocês o kit perita. O que é o kit perita? Ah, você vai ter que entrar no curso para saber. Essa eu não vou contar, não. Tem certificação? Tem, sim, senhor. É obrigatório no cadastro? Não, não é, mas faz 100% da diferença. Ao final do curso, o aluno fará uma avaliação e deverá atingir a nota mínima de 80%. Vivi, por que 80%? Lembra que eu falei lá no começo que a gente nivelou o curso pelos... Aqui é nata, né, gente? Aqui não é qualquer um. Aqui não é passou na porta e entrou. Aqui a gente quase que a gente escolhe as pessoas. Basicamente isso. Não é qualquer um que consegue nosso curso, não. Às vezes, tem muita gente, mas a gente escolhe. Tem uns que começam a dar problema, a gente pede com carinho para se retirar. Porque, né? Mas, enfim, alguns tribunais, lembra que eu falei que a gente nivela por cima, que a gente faz conforme as exigências dos tribunais mais rígidos? Pois bem, um deles pede a nota mínima de 80%. Então, você tem que provar, né, que você fez esse curso. Não é só um certificado. Eu não vou imprimir o certificado e te entregar porque você assistiu a aulinha gravada. Não. Primeiro que não são aulinhas. São aulas do nosso digníssimo advogado do Código de Processo Civil. Depois tem a minha análise técnica no mesmo case, que essa visão é genial, né? Isso abre portões na nossa vida quando você assiste essas duas visões do mesmo caso. E aí você faz essa prova. Então, essa prova é uma avaliação super tranquila, com questões randômicas, são acho que 20 questões randômicas, então nunca tem uma prova igual a outra. Não dá para fazer junto a prova, tem que ser individual, porque a gente tem o registro do horário que entrou, e a gente teve duas reprovações, né? Foram 2 reprovações, porque a gente pegou, os dois entraram no mesmo horário, ficaram no mesmo tempo, então assim, vamos ser um pouquinho mais inteligente. Lembra que eu falei lá no começo? Tem que ser transparente e honesto, senão você está no lugar errado, tá? Então, entre e faça a sua prova com calma, tem um simulado antes, você vai assistir as aulas, faz um simulado no seu tempo, do seu jeito. Terminou de fazer o simulado, aí você pede o link para fazer a avaliação, o meu time vai mandar a avaliação para você, esse link, aí você faz no link, no seu tempo, só tem acesso a uma vez, tá? Faz esse link, faz essa prova, essa avaliação, conseguindo os 80%, a gente te manda o certificado. Ele é digital, né? Porque é mais fácil da gente cadastrar nos tribunais se for digital, e manda também os modelos de documentos para você iniciar aí a sua jornada pericial, tá bom? Então, feito o curso, fez o simulado, fez a avaliação, conseguiu os 80%, que é tranquilo, todas as questões da prova foram tratadas e estão gravadas, né? E você pode fazer a prova assistindo às aulas, não é vestibular, não é Enem, você pode colar sim, afinal de contas, quando você for fazer um laudo, obrigatoriamente você vai ter que ter acesso às informações, ou você sabe o novo Código de Processo Civil decor salteado? Ninguém sabe, e nem tem obrigação de saber, aliás, ele está escrito para a gente consultar, né? Pois bem, então você pode consultar as aulas e vai fazendo as provas. Como eu disse, a gente reprovou 2 pessoas só, porque nós descobrimos que eles fizeram juntos, e obviamente a nota foi igual, os erros foram iguais, enfim. Foi uma questão bem, bem chata, inclusive. Fez a provinha, passou, recebeu o certificado e mais de 300 modelos de documentos. E um deles, para essa turma, é a proposta de honorários. A minha, aqui tirem, por gentileza, o meu CREA, porque senão quem vai receber sou eu, tá? Enfim, é melhor pôr o de vocês. Mas vai o meu modelo de proposta de honorários. Aqui. Muito bem. Bônus. Condições especiais para a sua inscrição hoje. Direto aqui no... Deixa eu ver. Isso. Direto aqui no QR Code. Então, se você tem dúvidas, aqui no QR Code, você coloca o seu WhatsApp, o seu celular aqui, sua câmera do celular, ele vai abrir a plataforma e você faz o pagamento. Vivi, eu quero pagar no Pix, tem a opção lá. Vivi, eu quero parcelar em 12, tem a opção lá também, tá? Como eu disse, pagamento é responsabilidade da plataforma. Ah, Vivi, mas eu quero pagar num cartão e não tenho, pago outro, eu quero dar Pix depois. Aí eu peço para vocês entrarem direto com o meu suporte nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, sugiro que você entre no link da bio e já era para estar nesse grupo, né? Mas tudo bem, a gente se entende a correria, não perde mais tempo. Você tem um conhecimento sensacional técnico e não seja egoísta, não guarde ele para você. Tem muito consumidor esperando você. O juiz precisa de você. Ah, mas eu tenho medo do juiz, tenho medo do processo, tenho medo de entrar no tribunal.
O juiz está procurando você para resolver um problema dele. Você não é um problema, você é a solução para ele. Então não fica aí guardando essa informação. Hã? Bora pro ninho? Vem, entra no ninho da corujita que a gente te coloca lá com o juiz se for o caso. Se eu tiver um processo onde a sua área de atuação responde ao meu processo, você já se considere comigo trabalhando. Ah, mas eu não consigo trabalhar, não consigo achar. A gente tem o kit perita e 2 módulos te ensinando como fazer para ser uma perita de verdade. Desde o entrar no tribunal, como se vestir, com quem falar, como falar, que hora ir, que tribunal que você vai entrar, como fazer o cadastro, tudo. A tia Vivi pega você pela mão, Corujita. Bora pro ninho? Eu vou ficando por aqui, porque como eu disse, daqui a pouquinho eu entro numa outra audiência e eu realmente preciso almoçar, porque eu só falei com vocês enquanto vocês almoçavam, agora quem vai parar de falar sou eu. E eu espero que vocês tenham gostado e mergulhem de cabeça nessa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou abrir uma próxima turma. A minha outra turma está encerrando hoje. Quando a gente abriu acho que a nona, essa é a 10ª, né? Quando a gente abriu a 9ª turma, ela encerra hoje, por isso que eu marquei para a gente começar hoje. E eu realmente não sei quando eu vou abrir a próxima, então não perde essa chance, não. Aproveita ela, tá bom? Venha ser uma perita técnica judicial de verdade. Aliás, fica a dica, são 2 cursos em um só. Fechando hoje, você leva não só o perita técnica de sucesso, perita técnica de verdade, mas leva também assistente técnica de perícia. Bora periciar? Deixa de perder tempo? Vambora, menina. Ah, mas eu sou CLT. Pode. Não pode se você fosse concursada. Aqui é perícia sem concurso. Não se preocupa com concurso. Se preocupa em encontrar um processo e fazer dele dinheiro na sua carteira. E se precisar de conhecimento, tia Vivi tá aqui. Bora, Boninho? Agora eu vou. Beijo, gente. Fiquem com Deus.